todos os tipos de neoplasias, na verdade, cada neoplasia tem o seu mês para fazer o diagnóstico, para lembrar mais. E o que é mais conhecido e o que é mais falado por ser uma das doenças mais prevalentes é o outubro rosa. Mas a gente não devia lembrar só dessa doença no outubro, deveria ser todos os meses do ano. Mas acho que tem a importância para fazer a mulher parar e pensar, porque infelizmente hoje em dia ainda a gente tem o diagnóstico de doença muito avançada. E o câncer de mama é uma doença que ela pode ser prevenida ou diagnosticada de forma mais precoce. Eu acho que as atividades do Outubro Rosa, elas melhoraram a conscientização social, porque isso movimenta vários grupos, não só grupos médicos, não só entidades de saúde, mas escolas, organizações não governamentais, a população leiga, as mulheres que já tiveram câncer, que passam a dar depoimentos. Eu acho que isso trouxe ao mundo as mulheres vitoriosas, e isso faz com que diminua o medo, porque muito de afastar a mulher do rastreio, da pesquisa, da investigação, é o medo de descobrir, e é isso que atrapalha. São as mulheres que têm medo de fazer o diagnóstico, quando nós queremos que, uma vez que não se consegue evitar objetivamente que o câncer surja, mas que então que a gente consiga descobrir ele bem cedo, tratar e curar muitas dessas mulheres. Então, a partir dos 40 anos, a gente recomenda que toda mulher comece a fazer avaliação com mamografia de rotina, ou antes dos 40 anos com ecografia, e antes disso sempre ir no seu ginecologista e anualmente, e qualquer alteração que talvez o ginecologista não possa orientar, a mulher procurar um mastologista, um especialista para interpretar os achados tanto da ecografia quanto da mamografia. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele recomenda a partir dos 50 anos a mulher fazer mamografia. Mas a gente sabe que entre os 40 e 50 anos a gente tem histórias de câncer de mama, a gente tem aos 20, a gente tem aos 30, isso é mais raro, mas pode acontecer então que a mulher, a partir dos 40 anos, a gente faça, se ela tem condições, se ela tem que procurar e ela tem que buscar esse direito de fazer a partir dos 40 anos. O que tem nos preocupado é a idade, que realmente se percebe, com o passar dos anos, se tem notado um surgimento cada vez mais precoce do câncer de mama. E isso, os estudos têm apontado que isso vem acontecendo. Há 20, 25 anos atrás, a margem era entre 50 e 60 anos. Hoje eu tenho paciente entre 23 nas mais variadas idades. Mas, por exemplo, eu tenho uma paciente que vem de fora, enfim, que tem 23 anos. Nós trabalhamos com recomendações das sociedades, da Sociedade Brasileira de Mastologia, do Ministério da Saúde, e tentamos chegar num bom senso. Então, mantemos a indicação a partir dos 40 anos e, nesses casos especiais, a gente avalia a idade da paciente com o histórico familiar. Uma vez feito o diagnóstico, então a gente orienta que é um paciente que palpe algum nódulo suspeito, que vá procurar o seu médico. Ou a mesmas que não palpam um nódulo, que tenha um exame normal, é importante fazer a mamografia, porque às vezes só uma alteração na mamografia a gente diagnostica aquelas lesões estágio pré-câncer. Então é muito importante isso, procurar o seu mastologista, o seu ginecologista para dar prosseguimento. Mas a recomendação do Instituto Nacional do Câncer é a partir dos 50 anos. Mas a recomendação da Sociedade de Mastologia, da Sociedade de Oncologia, as evidências que a gente tem é a partir dos 40 anos. Então a gente tem que orientar a mulher que ela tem que buscar esse direito, ela tem que ir atrás, porque a gente tem visto uma tendência cada vez maior de tumores em idade mais precoce. E a gente sabe que quanto mais precoce a gente diagnosticar em estágios precoces, vai ser maior a chance curativa do paciente. Hoje em dia, ainda a mamografia é o exame que mais detecta o câncer. Existem exames complementares a ela,
como é o caso da ecografia, porque algumas mulheres não gostam de fazer mamografia, porque dói, porque aperta a mama, e perguntam, né? Mas eu não posso fazer outro, não posso fazer ressonância, não posso fazer a eco, não como substituição. A gente muitas vezes lança a mão disso como uma outra opção, ou um complemento, porque a imagem da mamografia de uma paciente mais jovem, ela nem sempre fica muito nítida, muito clara, porque é um exame bidimensional, mesmo na mamografia digital. Mas o complemento com a ecografia, o ultrassom, ele vai ajudar muito a clarear essa imagem. Se tem uma zona, alguma região suspeita, o ecografista pode focar naquele ponto e tentar esmiuçar melhor se aquilo ali é uma alteração ou se é tecido mamário normal. A ressonância magnética também tem um papel muito bom. Então, para determinado perfil de pacientes, a ressonância também vai ajudar, mas não é que ela substitui. Porque hoje em dia, se nós fizermos um diagnóstico precoce, nós temos taxas de curas desses pacientes muito altas, né? Mais de 90%. Então, é extremamente importante essa conscientização sobre a prevenção, sobre os métodos diagnósticos do câncer de mama, sobre o autoexame dessas pacientes e sobre a mamografia que deve ser feita, né, anual para diagnosticar pequenos tumores que ainda não são sentidos pela paciente, pela palpação. Como a gente tem formas de descobrir o câncer de mama num estágio muito inicial, isso nos facilita o tratamento e isso oferece os índices de cura, porque a cura do câncer ela está relacionada diretamente ao momento que ele é diagnosticado. Quanto mais tardio, menos chances a gente tem. Quanto mais precoce, mais chances a gente tem de curar a paciente. O câncer de mama é o tumor mais incidente na mulher. Nós esperamos para o ano de 2016 aproximadamente 58 mil casos. E nós sabemos que ainda ele é responsável por uma alta taxa de mortalidade. Essas taxas de mortalidade nos últimos anos chegaram a 15 mil pacientes no Brasil por ano. Porém, apesar dessa elevada incidência, nós sabemos que estamos diante de uma doença que pode ser diagnosticada em estágio precoce. A estatística do câncer de mama ela é bastante preocupante, porque é a segunda neoplasia que mais incide nas mulheres. Quando a gente tira os tipos de câncer de pele, ela é a patologia que mais prevalece. Em vista de toda esses dados que nos assustam muito, nós temos a campanha do Outubro Rosa. O Outubro Rosa foi um movimento que nasceu nos Estados Unidos com a Corrida pela Cura e nada mais é que um mês de conscientização do diagnóstico precoce. Porque, infelizmente, nós sabemos que não existe uma prevenção para o câncer de mama, mas a gente sabe que quanto mais cedo a gente diagnostica, as possibilidades de cura, elas aumentam consideravelmente. Apenas 10% dos casos de câncer de mama estão associados à genética, porque depois que teve todo o histórico da Angelina Jolie e que se difundiu muito a ideia de que a genética está associada e isso trouxe um impacto social muito grande, muita gente passou a acreditar que a genética era a principal responsável e que todo mundo deveria fazer uma testagem genética para encontrar respostas que não funcionam bem assim. O câncer de mama ele tem um componente muito mais aleatório por situações adquiridas do que genéticas. Evitar o fumo e o tabaco, ter hábitos saudáveis, alimentares, manter exercícios físicos, isso tudo é associado à diminuição do risco de câncer de mama. Porém, não é uma prevenção de 100%. Mas quanto mais a gente conseguir cuidar da nossa alimentação e dos nossos hábitos, isso é impactante. O quanto é impactante a gente ainda não sabe, porque o câncer tem causas multifatoriais.
dar o diagnóstico para a paciente, eu acho que é o momento mais delicado e mais difícil da consulta. Eu digo isso para 100% das minhas pacientes que chegam até mim sem o diagnóstico. Mas você abrir o envelope do laboratório e ver o resultado da biópsia e dizer isso para a paciente é 100% das vezes extremamente triste e desagradável. Porque como eu repito sempre, é o dia que elas escrevem o capítulo mais difícil da história do tratamento do câncer. É bem difícil. Dizer a palavra câncer, ouvir a palavra câncer, algumas pacientes criam uma certa revolta, ficam aborrecidas de forma muito negativa com a gente, com o mastologista, porque faz uma transferência como se a gente fosse o responsável pela doença, porque a gente que descobriu a doença. E isso é realmente muito pesado. E tem dias que isso acontece 2, 3 vezes, já me aconteceu 5 vezes no mesmo dia. E a gente tem que segurar isso e matar no peito, porque tem as situações de pacientes muito jovens que começam a fazer perguntas do futuro e isso é muito doloroso. Passar pelo diagnóstico, pela experiência do diagnóstico e o processo de tratamento do câncer de mama não é fácil, né? Nós sabemos que é muito impactante para o paciente que está passando por isso e para a família. Porque no início eles não sabem em que lado eles começam, né? Quais são as possibilidades, como é que isso vai se dar, o que a gente passa de mensagem para os pacientes que estão passando. Sei que hoje nós temos muitas possibilidades terapêuticas. Então a primeira coisa a fazer é procurar um profissional adequado, né? Para que a gente consiga explicar e tentar orientar. Porque nem sempre as coisas são tão difíceis quanto parece. E antigamente, as pacientes tinham, quando recebiam um diagnóstico de câncer, elas pensavam na morte, né? Hoje em dia não, hoje em dia com os recursos que nós temos, com os tratamentos que nós temos, as pacientes chegam com bastante esperança e normalmente com uma visão bem positiva da doença, e bem entusiasmadas para começar o tratamento. E na paciente que tem um nódulo, que é biopsiado e que se confirma que tem um diagnóstico de câncer e carcinoma invasor, nós temos hoje infinitas possibilidades terapêuticas, tanto de tratamento cirúrgico, quanto de tratamento complementar com quimioterapia, radioterapia e também com terapia de alvo molecular. Eu acho que, como ocorre com a maioria das pessoas, para mim, câncer era sinônimo de morte. E eu achei que realmente, para mim, era fim de linha. Aí eu fui pro médico, fui pro mastologista, oncologista, para iniciar o meu tratamento. E foi bastante difícil, porque eu já estava com um nódulo com 11 centímetros, e ele já tinha 2 anos. Né? Porque primeiramente eu fui diagnosticada como um nódulo benigno. Porque quando eu tive esse primeiro diagnóstico, eu não fui orientada que eu deveria fazer dali alguns meses uma mamografia. Então eu meio que acomodada, eu não fiz isso. Eu esperei, passaram 2 anos, eu achando que talvez tivesse que tirar esse nódulo, mas que era só um nódulo benigno. Para mim, para minha família, mudou completamente tudo. Porque eu e 2 filhas, e eu sou advogada, profissional liberal, assim, tipo, trabalha, ganha, não trabalha. Eu tive que fechar o meu escritório, e a minha filha que fazia faculdade teve que trancar a faculdade, porque nós não sabíamos como seria dali para frente o dia de amanhã, porque eu estaria sem trabalhar. E aí ela teve que trancar a faculdade, a mais nova, de 15 anos, que fazia vários cursos de balé, violino, tiveram que parar com tudo. E aí uma com 20 anos, outra com 14 na época, foram se dedicar a cuidar de mim. Porque ela tinha que me levar para médico, em casa. Eu baixei o hospital 2 vezes por causa de imunidade baixa. E das duas, assim, uma das coisas que me deixava triste era ver a mudança. Além de eu estar num tratamento difícil, ver que as minhas filhas tiveram que parar a vida delas. A gente também pudesse dar um conselho é que a paciente não fique
presa na questão do diagnóstico, porque a paciente que leva melhor a vida, que aceita melhor a doença, essa paciente com certeza ela tem uma evolução muito melhor do que aquela paciente que fica deprimida, que fica pensando de forma negativa. Isso a gente já tem estudo clínico comprovando que as pacientes que vivem melhor, elas têm uma evolução melhor também. Para as pacientes que chegam mais angustiadas e com nós procuramos dar informação para essas pacientes, para elas saírem daqui com a visão de que essa doença é uma doença que é altamente curável hoje em dia, né? E que nós temos tratamentos bem avançados, então nós tentamos tranquilizar essas pacientes, né, desse diagnóstico. Não é mais como era antigamente. Hoje em dia nós temos muito mais recursos de quimioterapia, radioterapia, cirurgia do que no passado. E hoje em dia o tratamento ele é individualizado. Tem vários fatores no câncer de mama que a gente tem que individualizar. A idade e fatores relacionados com o tumor, né? Desde o tamanho, questão de comprometimento de linfonodos. Então, a primeira consulta é uma consulta que, além de dar informação técnica, o que essa paciente vai fazer, a gente também tem que acolher o outro lado da paciente, porque ninguém está preparado para essa doença, para qualquer tipo de câncer, e o câncer de mama é uma doença que tem um estigma para a mulher, né? Porque geralmente a quimioterapia cursa com a queda de cabelo, pacientes jovens vão ter um período longo de tratamento e que muitas vezes vão ter que abrir mão da questão da maternidade. Uma outra situação que eu entendo que é muito complicado para as pacientes é passar pela experiência da queda do cabelo, que é uma queda de identidade, que é muito difícil para as pacientes. Muita gente que enjoa mais do que eu, mas eu tive vida normal, não posso me queixar, só perdi o cabelo. Isso também foi um choque muito grande para mim, foi um sofrimento enorme, a perda do cabelo. A minha foi uma doença assim, ela não foi, eu não tive dores, eu não tive nada disso, entende? E ali foi o choque mesmo que eu tava, porque eu não tive muitos efeitos também da quimio. E ali é que, entende? Me deu que eu me dei de cara com ela mesmo. Algumas pacientes chegam preocupadas com a perda do cabelo, com a questão de preservação de fertilidade, e nós procuramos acalmar essas pacientes, né? Então é bom elas terem um apoio multiprofissional, ter o apoio do oncologista, tem um radioterapeuta, a psicóloga, a nutricionista. A quimioterapia, ela pode fazer com que a mulher pare de menstruar. Tem tumores de mama que são dependentes de hormônios. E essas pacientes que têm os tumores dependentes de hormônios, a gente tem que fazer um bloqueio hormonal, seja depois da quimio, da cirurgia, da radioterapia. E esse bloqueio é no mínimo 5 anos, hoje em dia a gente tem evidência de usar até 10 anos ou até mais. Esse bloqueio hormonal ela leva a paciente a uma menopausa precoce. Então a gente vai inibir a função ovariana, ela vai continuar com o útero dela. Então essas pacientes que às vezes elas precisam usar todo esse tempo e é um desejo da maternidade, elas podem fazer o congelamento dos óvulos antes de iniciar o tratamento. E aí completa o seu tratamento, seja 5 anos, que pelo menos seja um mínimo, ou o paciente quer antes, aí a paciente pode depois fazer a transferência desses óvulos junto com o espermatozoide, formar o embrião e depois botar na mulher já o embrião, fazer uma fertilização. Tem pacientes que abrem mão da gestação e tem pacientes que é o sonho da vida e a gente tem que entender e tem que compartilhar com isso e se isso for, a gente tem que buscar a melhor alternativa. Então, na verdade, algo que é muito importante hoje em dia, que a gente reforça muito, é que quando a paciente tem um diagnóstico difícil, como o de câncer de mama, muitas vezes ela acaba focando muito, obviamente, na terapêutica o quanto mais precoce possível para a doença, só que depois que a doença acabe, que ela está curada, é que vem a questão de ter filhos, né? Porque muitas vezes não se pensa nisso no momento do diagnóstico. Então aí está a importância do médico que trata essas pacientes, principalmente o oncologista, fazer esse tipo de aconselhamento. Então isso é algo no que a gente trabalha muito hoje em dia, né? É a consciência do médico naquele momento de poder avisar a paciente que existem as técnicas de preservação de fertilidade. E é uma coisa que sempre tem que lembrar, que a paciente jovem, mesmo que vá passar pelo tratamento quimioterápico ou que vá usar outras medicações,
ela tem que ser lembrada de que ela tem a possibilidade de fazer a guarda dos seus óvulos, de preservar sua fertilidade para um pós-tratamento. Doenças como câncer de mama, elas normalmente são dependentes ou são muitas vezes nutridas pelos hormônios que muitas vezes a gente acaba aumentando na indução da ovulação. Mas para isso existem alguns medicamentos especiais que a gente usa em pacientes com câncer de mama que diminuem as taxas desse hormônio e, em princípio, não comprometem de maneira nenhuma no tratamento da doença. E, em respeito a isso, até, antigamente havia uma preocupação, mas aquelas pacientes que tiveram a doença, que é dependente de hormônio, será que uma gravidez depois não vai fazer com que aquele câncer volte? Porque, afinal de contas, na gravidez existe um aumento significativo na taxa de hormônios também. E já tem estudos, inclusive meta-análises, mostrando que não existe comprometimento na sobrevida ou aumento da recidiva da doença nessas pacientes, que era uma preocupação bem grande que se tinha antes, hoje em dia, em princípio, a gente não tem mais. As técnicas mais usadas atualmente é a criopreservação de óvulos e de embrião. São técnicas que funcionam muito bem, não são mais experimentais, elas têm uma garantia muito boa de taxa de gestação, tem uma taxa de gestação muito boa, mas tem, como qualquer fertilização in vitro, para fazer esse tipo de tratamento eu preciso dar hormônio para essa paciente, para estimular o ovário dela, para produzir um número maior de óvulos, e aí congelar seja o óvulo, seja o embrião, eu preciso colocar essa paciente em uso de hormônio. E aí começa uma outra preocupação, especialmente na questão câncer de mama, que é um tipo de tumor normalmente hormônio dependente, ou seja, o hormônio pode fazer com que esse tumor aumente. O que a literatura mostra, na verdade, é que o uso da medicação não traria malefício, também não iria mudar o prognóstico dessa paciente. Mas tem alguns casos especiais, em que às vezes a gente não tem tempo de usar a medicação para esperar o óvulo amadurecer e aí fazer a coleta do óvulo para criopreservar. Muitas vezes essas pacientes têm que fazer de cara já uma quimioterapia neoadjuvante, antes de fazer o tratamento cirúrgico. E para essas pacientes realmente o uso de hormônio não seria tão indicado. E aí é que entra então uma técnica nova para a gente poder ajudar essas pacientes, que é a maturação in vitro. Ou seja, a gente vai coletar os óvulos ainda imaturos e maturar eles aqui no laboratório, sem o uso de nenhum hormônio. Então, protegendo essa paciente do uso hormonal. E dessa forma, sem prejudicar, então, a questão do tumor, sem piorar o prognóstico desse tumor. E existe ainda o congelamento do tecido ovariano, que tem que fazer um procedimento cirúrgico, que a gente pode retirar um pedaço do ovário, criopreserva esse tecido que vai ser futuramente utilizado. Qualidade, inovação, amizade pra vida inteira. Com Alfa sei que posso contar. Com toda a experiência, com todo carinho, tudo feito pelo meu bem-estar. Vou no Alfa, atendimento de primeira, carinho e confiança pra vida inteira. Vou no Alfa, equipe de primeira, meu laboratório pra vida inteira. O Centro Gaúcho do Câncer SECAM oferece uma estrutura completa para o tratamento clínico do câncer adulto e infantil. Com uma equipe multidisciplinar focada em resultados e qualidade de vida, disponibiliza tecnologia, conforto e precisão. Centro Gaúcho do Câncer SECAM, 22 anos. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atingiu um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza.
A Clínica da Mão trata a complexidade das estruturas dos membros superiores, associando técnicas ortopédicas de cirurgia plástica e vascular necessárias aos melhores resultados funcionais das mãos e braços. Clínica da Mão 3028-6430, Caxias do Sul. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica. A Efeto Reprodução Humana atua como equipe médica de excelência para investigar as dificuldades do casal em engravidar e disponibiliza tratamentos de ponta para assistir à fertilidade. Efeto Reprodução Humana 3021-0530. Clínico Otorrinos, diagnóstico e tratamento ouvidos, nariz e garganta, com médicos e fonoaudiólogos especializados em labirintite, zumbidos e perdas auditivas, além de alergias, doenças respiratórias e alterações de voz. Clínico Otorrinos, Caxias do Sul. Estimulante, divertido, dinâmico. Orientação profissional e busca de resultados. Borer Esportes, 10 anos. Estar bem muda tudo. Apoio: Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, mantenedora do Hospital Virvi Ramos, da Faculdade Fátima, Escola Técnica e Centro de Saúde Clélia Manfro. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza.